O Shadow vai voltar em Sonic 4, só que não da mesma forma que a gente viu lá no terceiro filme. Um novo vazamento afirma que ele vai aparecer como um cavaleiro medieval, usando uma armadura e empunhando uma espada lendária. E junto com isso, o filme deve envolver viagem no tempo ou até pelo multiverso. Ou seja, Sonic 4 pode ser completamente diferente de tudo aquilo que a gente imaginava. No vídeo de hoje, a gente vai analisar o que vazou, entender as conexões que o filme vai fazer e descobrir se esse cavaleiro é o nosso Shadow ou uma versão alternativa dele. Eu sou Eric Beralaz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos nessa! Bom, para começar já situando todo mundo aqui rapidamente, sim, o Sonic 4 vai chegar aos cinemas no dia 19 de março de 2027. A gente já teve a revelação do título e do elenco, mas ainda não recebeu um trailer de verdade mostrando cenas do filme. Segundo o perfil conhecido como The Beyond Reporter, a Paramount estaria planejando divulgar o primeiro trailer em outubro, junto com o Street Fighter, que estreia no dia 16. E bom, como os dois filmes são da Paramount, a combinação ela até que faz sentido. Mas ó, isso por enquanto ainda não foi confirmado, então não marca aí no seu calendário nada, porque se caso não acontecer, depois eu não quero ver ninguém voltando aqui nos comentários para brigar comigo. Tá, mas agora eu quero ir já direto pro real motivo desse vídeo. O Daniel RPK, que já antecipou algumas informações dessa franquia, afirmou que Sonic 4 vai envolver viagem no tempo ou viagem entre realidades. Pra ser bem sincero aqui com vocês, nem ele conseguiu esclarecer muito bem qual das duas vai ser. E no meio dessa confusão surgiria um elemento retirado diretamente de Sonic and the Black Knight. Shadow apareceria como um cavaleiro usando uma armadura e empunhando a Aerondight, a espada do Sir Lancelot. E bom, eu vou ser bem sincero aqui com vocês dizendo que a minha reação quando li isso foi tipo... Que? Como assim? Porque, pô, vamos ser sinceros, no terceiro filme, o Shadow ele já apareceu de moto e com uma arma. Agora eles querem entregar uma espada medieval na mão dele? O personagem tá praticamente montando o próprio inventário de RPG e ninguém sabe qual vai ser o próximo item que ele vai usar. Bom, vamos lá. Eu, pelo menos, eu nunca joguei o Sonic and the Black Knight. Então, antes de falar qualquer besteira aqui pra vocês, eu fui atrás pra entender como é que esse jogo funcionava. E tá, ele foi lançado em 2009 para Nintendo Wii e faz parte da linha Storybook, a mesma de Sonic and the Secret Rings. Nesse caso, o Sonic é convocado pra dentro de uma história inspirada nas lendas do Rei Arthur. E é aqui que aparece a grande diferença. O personagem com a aparência do Shadow não é o Shadow que decidiu colocar uma armadura e mudar de profissão. Ele é o Sir Lancelot, um cavaleiro daquele mundo. E a mesma coisa ela também vale para os outros personagens que vivem dentro desse mundo. O Knuckles ele aparece como Sir Galvin, Blaze como Percival, a Annie representa Nimue, a Dama do Lago. Eles parecem sim os personagens que a gente conhece e até possuem características bem parecidas, só que eles não são exatamente a mesma pessoa. Isso significa que o Lancelot ele não viveu a história do Projeto Shadow, ele não conheceu a Maria e não foi perseguida pela Gun. Ele nasceu e viveu naquele mundo como um dos cavaleiros da Távola Redonda. E é por conta disso que eu acho que faz tanto sentido o Daniel RPK olhar pra toda essa doideira de história e não entender exatamente se o que eles estão trabalhando é viagem no tempo ou viagem pelo multiverso. Se o personagem for realmente o Lancelot, estamos falando de uma outra realidade. Mas se for o Shadow de Sonic 3, que acabou jogado em uma outra época e assume esse papel, aí sim seria viagem no tempo. Mas ó, não para por aí não, tem uma terceira possibilidade. O filme pode simplesmente pegar a armadura e a Aerondight como referência sem trazer Camelot ou adaptar toda a história do jogo. Até agora o rumor ele afirma que o Shadow vai ser um cavaleiro, mas não afirma que Sonic 4 vai ser transformado em uma aventura do Rei Arthur. Tá, mas agora dá pra ligar isso com uma outra informação antiga que a gente tem, também vinda do Daniel RPK. O Insider diz ter visto uma descrição de produção na qual a Amy viria de um futuro alternativo ou de outra terra dominada pelo Robotnik e o Metal Sonic. Ela viajaria até a realidade do Sonic, que para ela seria o passado, tentando impedir que aquele futuro acontecesse. Só que o próprio Daniel RPK avisou que essa descrição ela poderia ser provisória, então não dá pra tratar isso como uma sinopse oficial. Só que mesmo assim vocês conseguem perceber como as palavras elas já misturam as duas coisas? Futuro alternativo aponta para um negócio de viagem no tempo. Agora o negócio de outra terra, isso aí já aponta para a realidade alternativa e multiverso. E talvez seja exatamente daí que esteja vindo toda essa confusão. Inclusive essa história toda ainda me lembra aquela arte
arte conceitual descartada de Sonic 3, que mostrava o Metal Sonic ao lado do Eggman transformado numa espécie de imperador de um futuro destruído. Aquela imagem ela não foi criada para Sonic 4, mas a Paramount pode ter recuperado parte da ideia. Agora isso aqui que eu vou falar é basicamente eu juntando todas as peças que tem, tá bom? Talvez o Sonic 4 use o Sonic CD como base, com a Amy, Metal Sonic e um futuro ruim, enquanto puxa de Black Knight o visual e o papel desse Shadow Cavaleiro, que inclusive até poderia servir a esse Imperador Eggman dentro dessa realidade alternativa. Só que nem tudo são flores, né? Tem um problema nisso que eu tô falando. O Eggman, ele nem chega a aparecer em Black Knight. E o filme Sonic 3, ele já mostrou que o nosso Shadow, ele continua vivo. Então o filme, ele precisaria responder uma coisa muito específica. Esse cavaleiro é o mesmo Shadow que a gente acompanhou no terceiro filme, ou existe um Lancelot completamente separado dele? E bom, enquanto essa dúvida, ela ainda vai ficar na nossa cabeça por algum tempo, existem novos rumores de Sonic 4 aparecendo que não estão diretamente ligados a esse último que eu falei sobre o Daniel RPK. A Jakks Pacific é oficialmente responsável pelos brinquedos de Sonic 4, mas algumas listagens dos produtos surgiram antes da hora no site da loja Smiths. No meio de vários bonecos de Sonic, Amy, Tails e Metal Sonic, 3 nomes chamaram a atenção. Metal Sonic com um blaster no braço, uma figura do Shadow e um pacote chamado Neo Sanfran. Esse último é o mais estranho porque parece apontar diretamente para uma versão futurista de São Francisco. Mas ó, eu digo de novo, galera, só parece, tá bom? Parece. Como ainda não existem imagens nem descrição desse pacote, Neo também poderia estar relacionado a Neo Metal Sonic com a batalha acontecendo na São Francisco normal. Então eu, pelo menos, não trataria essa listagem de produtos como um vazamento de um futuro apocalíptico, tá bom? Só que, bom, quando a gente pega isso e coloca junto com aquela história da Amy, aí a gente vê um padrão surgindo. Se o Neo Sanfran for realmente uma cidade do futuro, o filme provavelmente não vai mostrar os personagens apenas tentando impedir essa realidade. Em algum momento, possivelmente, eles vão viajar até ela. Agora, isso significa que o Sonic 4 vai abrir portais e trazer o Sonic Lobisomem e todas as outras versões alternativas que existem do Sonic pelo multiverso? Bom, eu pelo menos acho que é muito cedo pra gente tirar esse tipo de conclusão, né? A gente vai ter um multiverso da loucura do Sonic? Eu acho que pelo menos ainda não. Mas pelo menos até agora as coisas apontam pro futuro alternativo ou realidades diferentes. Por enquanto, pelo menos, não tem nada de tipo, vamos ficar fazendo uma excursão pelo multiverso. Isso ainda não tem. E outra, gente, não vamos esquecer, o filme vai precisar cuidar da Amy, do Metal Sonic, do Robotnik e desse novo papel do Shadow. Colocar mais de 10 versões do Sonic no meio disso poderia transformar a história numa fila de participações especiais. Mas você que curte ver essas coisas, eu pelo menos não descartaria a possibilidade da gente ver o Silver aparecendo na cena pós-crédito. Ele é o personagem mais ligado a futuros destruídos nos jogos e existe uma conexão escondida com o Black Knight. No modo multiplayer, a versão medieval do Silver é o Sam Galahad. Então, se o filme terminar plantando o personagem, ele funcionaria tanto como uma consequência da viagem temporal, como uma última referência ao jogo de 2009. Mas isso, por enquanto, é só teoria, tá? A Paramount já marcou outro filme do universo do Sonic para 2028, então esse pós-crédito poderia preparar aquele projeto e não necessariamente um Sonic 5. Agora, sobre o Shadow Cavaleiro, bom, gente, pelo menos a minha aposta é que esse Shadow é literalmente o mesmo Shadow que a gente vê no terceiro filme, só que agora jogado numa outra época / outra realidade. Sonic 3 fez questão de mostrar que ele sobreviveu, então apresentar uma segunda versão sem utilizar o original deixaria a história mais complicada do que precisa ser. Então, pra mim, o Shadow que a gente vai ver no Sonic 4 é o mesmo do último filme. Mas é claro que eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, esse Shadow que a gente vê é o nosso Shadow que a gente acompanhou ou é um outro de uma outra linha do tempo? E como é que tá o seu hype pra Sonic 4? Tá animado? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre o filme aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!